Bom dia, queridos. Antes da nossa oração matinal, gostaria de repartir com vocês no livro dos Provérbios, no capítulo 3, os versos 5 até o 8, onde lemos o seguinte: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. São palavras de sabedoria do sábio Salomão. E ele então começa aqui dizendo que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. O que ele nos exorta aqui é a colocarmos inteiramente o nosso ser em confiança na pessoa de Deus. E é interessante que ele usa uma expressão aqui neste verso 5, dizendo que não devemos nos estribar no próprio entendimento. E essa palavra estribo é uma referência ao estribo que se coloca nos cavalos para que o cavaleiro possa ter estabilidade na sua montaria. Por muito tempo, na antiguidade, os cavaleiros tinham uma certa dificuldade em se manter em cima da sua montaria, em cima do seu cavalo, porque ainda não existia essa ferramenta que era o estribo, onde os cavaleiros podiam apoiar os seus pés e com isso buscar estabilidade enquanto cavalgavam e seguravam uma lança ou uma arma para poder manusear. Eles tinham bastante dificuldade para fazer as suas ações em cima do dorso de um cavalo. Mas com a chegada do estribo, esses homens podiam ficar até um pouco mais em pé no dorso do animal, a fim de poder fazer o seu combate com mais segurança. E Salomão está usando aqui essa expressão, dizendo que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Ou seja, nós não devemos firmar os nossos pés naquelas coisas que são do nosso conhecimento. Nós devemos colocar os nossos pés em alicerces mais fortes, porque o nosso entendimento, muitas vezes, eles são obtusos, eles não são bons. E ele está prevenindo a gente com respeito a isso. Ou seja, ele está dizendo: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E ele fará com que a nossa cavalgadura, por assim dizer, que a nossa capacidade de nos mantermos em ação esteja firmado no alicerce genuíno, que é a pessoa dele. Reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. E ele segue mais adiante dizendo que ele vai endireitar nossas veredas, porque na cavalgada da vida, muitas vezes nós nos desequilibramos, tendemos até a quase que cair da nossa montaria. Muitas vezes nós ficamos tão vulneráveis que levamos alguns tombos até. Mas ele está dizendo: estribe-se no Senhor, coloque no Senhor, reconhece o Senhor como sendo aquele que endireita as tuas veredas e você vai andar firmado, você vai seguir firme na sua vereda de vida. E ele termina dizendo o seguinte, que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas que devemos temer ao Senhor e apartar-nos do mal. Um dos problemas da humanidade hoje em dia é que todos julgam ter expertise suficiente para lidar com as demandas da vida. São sábios aos seus próprios olhos. Isso é próprio, inclusive, da juventude. Os jovens sabem tudo, têm resposta para todas as coisas. E muitas vezes nós vamos envelhecendo e também achamos que temos resposta para as coisas da vida, mas é uma grande bobagem. Ser sábio aos próprios olhos é uma estultícia, uma tolice. Ele está dizendo que a gente deve temer ao Senhor e apartar-se do mal. E o que é o mal aqui? É a gente querer confiar em si próprio. Nós devemos colocar o nosso temor no Senhor, porque o próprio sábio Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E ele termina aqui esses versos dizendo o seguinte, que isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ou seja, confiar no Senhor de todo o coração, não se estribar, não se firmar no próprio entendimento, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, deixar que Ele endireite as nossas veredas, temer ao Senhor, apartar-nos do mal, não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Essas coisas todas farão com que haja saúde no nosso corpo e também refrigério para os nossos ossos. Tantas vezes, porque nós queremos seguir as nossas próprias veredas, nosso próprio entendimento, nós adoecemos, ficamos muitas vezes desalentados com a vida, temos dores, ficamos muitas vezes até enfermos na própria alma, porque queremos seguir por conta própria. Mas ele diz que o segredo de tudo é a gente confiar no Senhor de todo o coração e colocar os nossos pés firmados sobre estribos verdadeiros, estribos firmados no fundamento verdadeiro que é o próprio Senhor Deus. E com isso seguiremos firmes na nossa vida e muitas vezes preparados para receber até o próprio pinote que a vida nos dá, sem nos desequilibrarmos, porque Ele endireitará as nossas veredas. Pense nisso. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado por essas palavras de sabedoria. Tantas vezes nós confiamos na nossa própria capacidade de resolver os problemas, de enfrentar os desafios da vida, mas isso tudo não passa de tolice, de estultice, porque nós muitas vezes somos sábios aos nossos próprios olhos, mas lidamos de uma forma errada com as questões da vida, porque deixamos o Senhor de fora. Mas o Senhor está aqui nos encorajando nesses versos a não nos estribar nos nossos próprios pensamentos, entendimentos, nossa maneira de enxergar o mundo, mas de confiarmos no Senhor, confiarmos nas tuas palavras, confiarmos nos teus conselhos, confiarmos nas verdades do Senhor para o nosso viver e que possamos entender isso, Senhor, e deixarmos de ser tolos tantas vezes, firmados em entendimento de homens, em valores errados, em alicerces frágeis, e possamos colocar os nossos pés sobre a rocha que é o Senhor e firmarmos as nossas veredas. O Senhor diz que se nós fizermos isso, nós vamos ter saúde mental, saúde física para os enfrentamentos da vida e vamos seguir seguros contigo, porque os nossos pés estão firmados em estribos sólidos, verdadeiros. Ajuda-nos a entender essa verdade e a viver essa verdade. Abençoa, Senhor, a todos desse grupo e aos que estão, talvez, confiados ainda em si próprios, que possamos todos nos voltar para Ti, Senhor Deus, e buscar a sabedoria que vem do alto para fazermos os enfrentamentos da vida e para seguirmos firmes na nossa cavalgada de vida neste mundo aqui e firmados os pés sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. No nome dele é que nós oramos, desde já muito agradecidos por teus conselhos, pela sabedoria que vem do Senhor e porque tu és o Deus que está sempre presente no nosso viver. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.